Amores, quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que eu falo muito sobre tarô, falo sobre séries, livros, filmes, e hoje eu quero abordar com vocês uma dúvida muito comum que acontece no tarô. É comum, né, chegarem consulentes pra gente querendo saber sobre crush, né? Eu vou usar esse termo crush porque é um termo sem gênero, então serve para os homens quando vem saber de mulher, mulher quando vem saber de homem, mulher que vem saber de mulher, homem que vem saber de homem, tá? Crush, vamos usar esse termo, crush. É muito comum o consulente querer saber se o crush gosta, não gosta, qual a possibilidade desse relacionamento. Isso é o mais comum. Mas também é muito comum, depois que acontece um rompimento, ou até mesmo uma rejeição antes desse relacionamento efetivamente acontecer, do consulente ficar frustrado, né? Ah, mas por que fulano não me quer? Por que o crush não me quer? O que eu tenho de errado, né? E aí, muitas vezes nisso, o consulente toma a iniciativa de realizar uma magia. Seja uma simpatia, seja uma amarração, seja um adoçamento, enfim, existem muitos gêneros, né? O consulente toma aqui essa iniciativa pra ir conseguir conquistar o seu crush usando aí uma ajudinha ali do universo. Só que nós temos um problema sobre isso, tá? E esse não é mais um daqueles vídeos cínicos e meio bobos falando sobre lei do retorno e lei tríplice. Não é sobre isso. Nós vamos abordar uma coisa que é muito mais importante para o consulente saber. Todos nós temos aí um conjunto astrológico, né? Os nossos mapas astrais natais têm um conjunto aí, né? De 12 signos, planetas, asteroides, estrelas, enfim. Nós temos aí um conjunto nesse mapa natal. O nodo norte, o nodo sul, enfim. Cada um vai ter aí a sua configuração, tá? Só que quando nós temos duas ou mais pessoas, essas configurações interagem entre si. E o que acontece? O nosso mapa astral, por mais que pareça ser uma coisa fixa, uma coisa que só aconteceu lá no nosso nascimento, não. Ele vai impactar a nossa vida a vida inteira. Porque cada um desses planetas, cada um desses signos, cada uma dessas casas vai impactar a nossa psique de uma forma. Impacta a mim, impacta a sua, impacta a do fulano, cada um tem aí Cada um vai ter uma configuração que vai impactar a sua psique e a sua vida de uma forma, tá? Então, muitas pessoas não são compatíveis umas com as outras. E por que eu tô falando isso? Porque quando você faz um mapa conjunto ou a sinastria de duas pessoas que eventualmente vão desenvolver um relacionamento, seja crush ou seja um casamento, enfim, você vai verificar a compatibilidade dessas pessoas, né? Astralmente ali, como a conjunção desses planetas na psique delas vai fazer com que elas ajam em grupo, em conjunto, tá? Só que aí nós temos um problema. Muitas pessoas não são compatíveis umas com as outras e algumas são compatíveis umas com as outras apenas temporariamente. O que eu quero dizer? Em alguns casos, um casamento vai durar um determinado período de tempo, porque aqueles astros estavam convergindo de uma determinada forma, que vai fazer com que esse casamento dure X tempo. Ah, fulano do nada acabou comigo. Não é assim. É comum a gente que é tarólogo, a gente pega isso. Do nada meu casamento acabou. Do nada fulano arrumou outra. Só que não foi do nada, gente. A gente tem ali, quando a gente olha o mapa conjunto, muitas relações têm uma data de validade. Não tem aquele negócio que fala crise dos 7 anos. Porque muitas vezes algumas relações vão acontecer dessa forma. O período de tempo que esses astros vão interagir positivamente, mantendo um casal, é X período de tempo. Que por vezes, às vezes, é 7 anos. Ah, tá ficando complicado. Espera. O mapa astral, normalmente, ele vem desse modo aqui, ó. Eu depois coloco na tela pra vocês. Ele é um disco, parecendo um disco de pizza, dividido em 12 fatias, onde cada fatia tem um sabor, e cada fatia tem um tempero. Vamos pensar assim, tá? Vamos colocar os planetas como sendo os temperos, e os signos como sendo os sabores. Vai ficar mais fácil pra entender. E aí, cada pessoa vai ter o sol numa casa, vai ter um signo em uma casa. Alguns mapas, obviamente, são parecidos, né? Acabam acontecendo aí de pessoas que nasceram no mesmo horário, têm o mesmo mapa e tal. Só que o que acontece? Quando você coloca esses mapas um sobre o outro, às vezes você vai ter problemas tão grandes que aquilo que parece, foi magia, não, fulano não me quer porque tem um problema aqui entre vocês, uma magia que foi feita pra vocês não ficarem juntos, tem outra mulher querendo ele. É muito comum o consulente chegar com essas queixas, porque é muito mais fácil, às vezes, você acreditar que existe uma determinada magia atuando para que você não fique com o seu crush, com o seu cônjuge, enfim, tá? Mas isso não é a via de regra. E aí o que acontece? Quando, muitas vezes, o consulente quer apelar pra uma magia, um ritual, uma simpatia, enfim, pra conseguir ficar com esse crush, com esse cônjuge, o que ele acaba trazendo pra vida dele é algo ruim, porque esses planetas, essa configuração que eles têm ali, não funciona como casal. E tem diversos problemas. Por que eu tô falando isso? Porque outro dia lá no grupo de estudo chegou um caso, a outra taróloga questionando a interpretação que ela tinha feito de uma tiragem sobre a consulente dela que queria fazer um adoçamento. E aí a configuração era diabo, 10 de copas, sol e 9 de copas. Eu olhei para aquilo, o problema não era dar certo ou deixar de dar certo. O problema era o que a consulente dela iria arrumar pra cabeça dela. Eu olhei para aquela configuração e falei, à primeira vista, sim, parece que, nossa, tá tudo bem, você tem um 10 de copas ali, um sol aqui, um 9 de copas lá, ó que coisa boa. Mas você tinha um diabo começando ali. E aí eu olhei pra aquela configuração e eu falei assim, gente, essa moça, ela não sabe o que ela quer, essa consulente da colega aqui, ela não sabe o que ela quer. Ela tá procurando alguém que a destrua. Aí eu peguei e falei assim pra ela, não era melhor ela fazer, antes de fazer isso, ela fazer um mapa de compatibilidade conjunta e uma sinastria? Não era mais útil ela fazer isso? Ah, mas qual que é o problema? Eu falei, olha, o problema é o seguinte, sua consulente deve ter Marte em água. O que é Marte em água, gente? Vamos pensar nos planetas como arquétipos e como os deuses. Marte é o senhor da guerra. Quando Marte tá em água, água fala dos sentimentos. Onde tá em água? São signos de água. Câncer, peixes, escorpião. Muita gente acha que, não, porque Marte é o regente de escorpião, deve estar super bom. Enfim, eu não tenho muitas experiências com Marte em escorpião pra falar, mas eu duvido que dê certo. Porque o Marte, ele não é feito para cuidar dos sentimentos, ele não é feito para estar junto aos sentimentos. Ele é feito para estar em áreas decisivas, áreas lógicas, não para estar com sentimentos. Porque o Marte, ele ataca os sentimentos. Ele cria um entorpecimento daquilo que de fato é o sentir, é o amar, é o odiar. Ele cria uma confusão sobre isso. E aí, o que a pessoa acaba achando, a pessoa que tem esse Marte aí colocado na água, ou um outro Marte problemático, que é quando o Marte tá em Gêmeos e acaba atrapalhando a capacidade racional da pessoa. Você não sabe o que é sentir. Basicamente, a pessoa que tem um Marte na água não entende o que é amor e não entende o que é ódio. E ela começa a confundir ódio com amor. É basicamente isso. E ela acha que o amor da vida dela é quem a odeia, quem vai destruí-la. E essa taróloga falou assim, tá bom, eu vou lá conversar com a consulente e vamos ver aí o mapa dela. Aí ela volta e fala assim, o mapa dela tem o Marte em Peixes. Eu falei, tem o Marte em Peixes? Então você pode contar que o Marte do crush dela vai estar lá em Leão. Adivinha onde é que tava o Marte dele? Em Leão. Que também é um outro Marte problemático. Porque ele é um Marte muito agressivo, muito violento. E aí ela falou assim pra mim, tá em Leão, o Marte dele na casa 5.
A casa 5 é a casa dos prazeres, a casa da diversão e a casa do lesco-lesco. Aí eu falei assim pra ela, pois é, esse cara no mínimo, quando eles estão juntos, né, assim, vocês entenderam, estão juntos, tá, que aqui todo mundo é adulto. Ele maltrata ela. E ela se apaixonou por isso. Quando depois que eu falei isso, a taróloga nem voltou mais a colega pra conversar comigo, porque ela já tava assustada, coitada. E aí ela não voltou mais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando você acha que precisa fazer uma magia pra juntar aquele crush com você, porque é o amor da sua vida, na realidade você tá procurando quem te destrua. Muitas vezes. Porque se você é uma dessas pessoas que tem um Marte em uma posição ruim, e principalmente se você for mulher, que é o que já piora bastante a situação, porque o Marte ele não é feminino, o Marte ele é masculino. Então, se o seu Marte como mulher tá numa situação ruim, você vai terminar procurando por parceiros agressivos. E vai achar que precisa de uma magia pra se amarrar, pra adoçar, pra atrair essa pessoa pra sua vida. E uma pessoa que só vai te fazer mal. Então, muitas vezes essa culpa, né, que põe, porque que nem a consulente dessa colega falou que ela queria quebrar o orgulho dele, porque ele era muito orgulhoso. Então ela traduziu a violência dele, a agressividade dele, esse temperamento ruim que esse crush dela tinha, como orgulho. E não é orgulho, muitas vezes as pessoas querem nomear, né, a rejeição de algo que não é o que está acontecendo, porque elas estão entorpecidas. Porque muitas vezes, né, esse Marte, como eu falei, todo mundo vai ter Marte, independente de ser homem ou mulher, tá? Não é porque é homem ou porque é mulher. Todas as pessoas vão ter Marte no mapa astral em algum lugar, tá? Só que o que acontece, para as mulheres, quando o Marte não está bem localizado, é pior do que para os homens, é infinitamente pior, porque as mulheres tendem a procurar relacionamentos agressivos, relacionamentos violentos, e a procurar, posteriormente, se são rejeitadas, feitiços, magias, adoçamentos, enfim, que façam com que esse crush fique com elas, venha para elas. Só que acontece que quando essa pessoa, com esse comportamento ruim, vem para a vida delas, elas acabam sofrendo muito, e acabam acontecendo coisas que se tornam verdadeiras tragédias. Então a gente tem que pensar com prática. Eu realmente quero este fulano na minha vida? Será que será bom pra minha vida? Porque mais importante do que querer é saber se vai ser bom. Muitas vezes não será bom. Muitas vezes o que o consulente teme é ficar sozinho. É o medo da solidão. É o medo de não ser socialmente aceito, da sociedade vê-lo como alguém rejeitado, porque ele não tem quem o ame, entende? E aí o que acontece? Quando essa pessoa quer se juntar com uma pessoa que não é pra ela, que tem um mapa aí que vai acabar só causando caos na vida dela, ela vai trazer muitos problemas pra própria vida. Ah, mas por que você tá falando isso? Porque cada vez mais a gente vê oferecendo por aí, vem orar pelo seu marido, vem destravar sua vida amorosa, etc, etc. Ok, nada contra. Só que antes de você fazer essas coisas, você precisa saber se aquela outra pessoa é boa pra sua vida. Porque às vezes você tá jogando a culpa de uma rejeição numa magia, na rival, né? Que muita gente gosta desse termo rival. E não é essa a questão. A questão é que essa pessoa não é pra ficar... É que essa pessoa não é pra ficar na sua vida, porque vocês são incompatíveis. Existe ali um plano incompatível. Ah, mas eu gosto tanto, o crush é tão bonito, o crush é tão educado, é rico, não sei o quê. Mas vocês não foram feitos para estar juntos, porque vão trazer problema. E aí há uma outra armadilha ainda, tá? Quando às vezes há uma certa compatibilidade. Mas, em alguns momentos, essa relação fica agressiva. E aí quando você olha ali um mapa conjunto, você vai ter um determinado posicionamento na casa 4, que vai fazer com que pareça que vocês são lar um do outro. Olha que coisa boa. Vocês são lar um do outro. Só que você, ou o seu crush, veio de um lar destruído, um lar com muitas brigas, um lar cheio de violência. E aí o que acontece? A sistemática do universo é de mimetização. Então o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir o mesmo ambiente onde você cresceu. Com esta pessoa, com esse crush. Por mais que pareça que tem tudo pra dar certo. Porque um lar vai fundamentar um casamento e tal. Que casamento? Às custas de quê? Como será? Então a gente tem que pensar claramente que antes de fazer essas coisas, primeiro de tudo, pegue as informações sobre o dia do nascimento desse crush, ao lugar onde ele nasceu e o horário que ele nasceu. Primeiro de tudo. Aí verifique. Faça um mapa um mapa composto, um mapa conjunto e um mapa de sinastria. E veja, antes de qualquer coisa, qual a real probabilidade de vocês estarem juntos. Algumas pessoas juntas só vão ter problemas financeiros. Ah, mas é que amor é mais importante. Como é que paga as contas, meu amor? Porque infelizmente a coisa funciona desse modo. Eu vou colocar vocês num lugar mais comum. Muitas pessoas, quando estudavam numa determinada escola. Que nada dava certo ali, o ambiente não era bom, não fazia amizade, sofria bullying, etc, etc, era um inferno. Saiu dessa escola, mudou pra outra escola, tudo deu certo na vida da pessoa. Porque aquele grupo de pessoas, que é o que o povo gosta muito aí de usar, um termo que eu não gosto, que é o do tal karma coletivo. Que não é karma coletivo, é mais imantação coletiva. Faz com que essas pessoas sejam agressivas com aquele outro indivíduo que tá ali. Porque eles são incompatíveis. Então isso acontece nas famílias, acontece no ambiente de trabalho, acontece nas escolas. É uma reprodução que acontece na sua... Essa reprodução, ela acontece na sua vida e não tem como evitar. Porque é tipo, sabe quando você cozinha e você mistura ingredientes que não vão fazer um bolo? E aí você insiste em fazer um bolo com esses ingredientes, e aí você mete tudo lá dentro do forno, e esse bolo sola, esse bolo não cresce, esse bolo desanda. A vida é assim, infelizmente funciona assim. Então não adianta você pensar, eu queria tanto ter um relacionamento com essa pessoa, com esse crush, eu queria tanto casar com essa pessoa, ok. Mas meu casamento estava tão bom, de repente chegou ao fim, aí você vai olhar lá o mapa composto do casal, o mapa de sinastria, e havia um prazo de validade para aquela relação. Então assim, muitas vezes, vai ver antes, e aí vê que a relação tem um prazo de validade. Algumas de 3 anos, outras de 7 anos, enfim, depende. Algumas têm prazo ali que é inesperado, né? O rompimento acontecerá inesperadamente. Assim, vocês se gostam, mas vocês sabem que em algum momento vai dar ruim. Então, a minha opinião é, se vocês se gostam em algum momento vai dar ruim, fiquem juntos pelo tempo até que vai dar ruim. Sejam adultos. Ninguém entrou de olhos fechados nisso. Todo mundo entrou racionalmente com consciência, sabendo que aproveita hoje e amanhã só... Entendeu? O amanhã pertence ao amanhã. O que vai ser, quando vai acabar, deixa aí uma carga do universo. Mas assim, querer fazer amarração, simpatia, adoçamento, enfim, com pessoas que vocês não sabem a compatibilidade, com que vocês não sabem nem o mínimo que é o mapa de vocês, aonde tá o Marte de vocês, aonde tá o Sol de vocês, se vocês têm planeta de casa 12 ou não. Gente, não façam isso. Porque vocês correm um sério risco de colocar a vida de vocês em perigo. Então, não façam. Eu não tenho nada contra, entende? Eu acho que cada um cuida da sua vida, quer fazer, faz. Mas... haja com algum cuidado, não se exponha a riscos desnecessários só porque você teme ficar sozinho. Ou porque você teme ser rejeitado, você não aceita ser rejeitado, sabe? Então, assim, antes de tudo, conheça seu mapa, conheça suas fraquezas, conheça suas debilidades, olhe pra si mesmo com racionalidade. Depois, se vai fazer uma coisa dessas, ou mesmo vai entrar no relacionamento, dá uma olhadinha, confere um mapa de um mapa de outro, vê se há possibilidade disso dar certo, ou se é um relacionamento que só vai trazer problemas, entende? Então, assim, nada contra. Mas não cheguem pra taróloga e falem,
Ah, a culpa é da rival. Ah, fizeram uma magia pra minha vida, fizeram uma magia pra me destruir. Às vezes não é uma magia, gente. É só o universo trabalhando, sabe? Trabalhando essas compatibilidades, essas incompatibilidades, essas debilidades, fazendo o trabalho dele. E aí, muitas vezes, vocês procuram alguém que é inexperiente, que não sabe como isso funciona. E quando olha o tarô, que nem eu falei, a tiragem que a colega fez, aparentemente tava tudo ok. Era a carta do diabo, a carta do 10 de copas, a carta do sol, a carta do 9 de copas. Aparentemente tava tudo ok. Tava tudo certo. Não tinha nenhum problema ali. Mas havia um problema oculto. E se a pessoa, o colega, não tem experiência, vocês acabam fazendo coisas que só vão trazer problema pra vida de vocês. Não façam isso. Não façam isso. Não procurem pessoas pra colocar na vida de vocês que só vão trazer problemas. Então, sempre deem uma olhada. Será que vai valer a pena eu estar com essa pessoa? É melhor você saber se vale a pena ou não, do que você entrar num relacionamento que só vai te trazer transtorno, porque você tem medo de ficar sozinho. Já basta aqueles relacionamentos que às vezes a vida impõe a gente, que são muito ruins. Às vezes existem núcleos familiares que têm uma série de problemas ali, que acabam fazendo com que as pessoas sejam extremamente agressivas e violentas umas com as outras. E pra você conseguir se desemaranhar disso também é péssimo, entende? Então, assim, nem tudo é magia. A rejeição, às vezes, que você tá sofrendo do crush, do ex-cônjuge, não é por conta de magia. É por conta de uma questão que havia no mapa astral de vocês, que em conjunto não funciona. Então tenham isso pra vocês. Ah, mas fulano me rejeitou. Ok, gente, vida que segue, fulano me rejeitou. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Fulano rejeitou, está tudo bem. Vai ficar tudo bem, você não precisa se desesperar por isso, tá? Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu traga aí algumas análises de mapa de casais, que eu peguei alguns mapas de casais famosos, peguei alguns mapas até de amigos pra fazer análise, vocês comentam aí, deixem nos comentários, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com amigos que vocês acham que precisam saber disso, e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem.